Se você quer prosperar, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar em 9 passos como é que a gente vai fazer isso juntas. Primeiro passo. O primeiro passo é você perceber que você já é rica, que você já é rico. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um papel, um caderno, uma caneta e vai escrever tudo que já nos faz rico, rica. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, você vai escrever: eu me sinto rica porque eu tenho braços. Eu me sinto rica porque eu tenho pernas para caminhar atrás dos meus sonhos. Eu me sinto rica porque a minha filha é saudável. Eu me sinto rica porque eu tenho uma relação, eu tenho uma amizade incrível. Eu me sinto rica porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Isso é muito maravilhoso. Eu me sinto rica porque na minha casa tem comida. Eu me sinto rica. Então, se conecta com essa riqueza que você já é, que você já tem. Eu me sinto rica porque eu consigo ser feliz com o que é simples. Então, coloca tudo que já faz você se sentir rica. Inclusive, pode colocar seus diplomas, pode colocar suas experiências de vida, pode colocar, inclusive, os desafios, né? Então, por exemplo, eu me sinto rica porque eu saí de casa com 17 anos, eu tenho 42 agora, e eu consegui fazer da minha vida a vida que eu sempre quis viver. Então, assim, eu me sinto muito rica por causa disso. Então, é nesse lugar que eu quero que você se conecte, com a sua riqueza, onde você está. Então, quando a gente quer ir para algum lugar, então eu quero sair do ponto A e para o ponto B, é importante a gente saber onde estamos. Então, onde eu estou agora? Talvez você não esteja na casa dos seus sonhos, talvez você não esteja no cargo que você quer ocupar ou no trabalho onde você quer trabalhar, mas o que faz de você rica neste momento agora? Então eu quero que a gente se conecte com essa força, com essa prosperidade que a gente já é. A gente já tenho saúde. Mas Carol, eu tô com uma questão de saúde, eu tô tomando remédio. Então talvez se sentir rica porque você tem acesso à medicação, acesso a médicos. Não sei, mas se conecta com essa riqueza. Não eu não tô falando aqui da positividade tóxica, tá? De esquecer que tem coisas difíceis acontecendo, não é isso. Porque tem coisas difíceis acontecendo na vida de todo mundo. Mas é se conectar com o que já é próspero em você. Então é nisso que eu tô querendo que a gente se conecte. Então, esse é o nosso primeiro passo para a prosperidade. O nosso segundo passo para a prosperidade é, sem dúvida alguma, alimentação. Porque não tem como a gente estar cheio de energia, a gente voando no mundo, se a gente está exausto, inflamado, cansado, sem energia. Não tem como, né? Então, eu também não estou propondo aqui, né, que a gente comece, então, a buscar alimentos super caros, nada disso. Eu sei que está tudo muito caro, mas tentar ao máximo buscar alimentos que se vende na feira, né, que é a famosa dieta de Deus. Então, tudo que Deus produziu, você pode comer. Então, tudo que Deus não produziu, não é tão saudável assim. Então, fora essa brincadeira, o que eu tô querendo dizer nosso organismo é como uma terra, né? Se eu só planto milho nessa terra, essa terra começa a ficar fraca, ela começa a ficar sem vitalidade, né? Se eu só planto arroz, a mesma coisa. Essa terra começa a morrer, ela começa a ficar sem energia. Então, o que a gente faz quando isso acontece? A gente mete fertilizante, mete as coisas todas lá para conseguir fazer que essa terra entregue o alimento que a gente deseja. E o que a gente vai fazer com o nosso corpo é o contrário disso. A gente vai fazer a permacultura. Então, a gente vai pegar a nossa terra e vai colocar milho, vai colocar arroz, vai colocar alface, vai colocar cenoura, vai colocar beterraba, vai colocar castanha, vai colocar abacate. A gente vai fazer uma permacultura. E aí, dessa maneira, a terra vai ficando rica e poderosa. Então, quanto mais diferentes espécies a gente consumir, melhor. Então, quando eu for na feira, não precisa comprar um cacho de banana, 10 maçãs, nada disso, né? Ainda mais se for o teu caso como o meu, que eu moro com mais 2 pessoas. Então, se o seu caso for parecido com o meu, eu compro, vou no mercado, eu compro 3 bananas, 3 maçãs, metade de uma melancia, às vezes 1/4 de uma melancia, tá? Metade de um melão,
Por que eu faço isso? Porque aí eu consigo comer na segunda-feira banana, na terça-feira mexerica, na quarta-feira melancia, na quinta-feira. Então eu vou deixando o meu organismo ainda mais rico. A mesma coisa com as saladas, a mesma coisa com os carboidratos. Então ao invés de eu buscar o carboidrato simples, né, um arroz branco, eu vou buscar outros tipos de carboidrato. A batata, a mandioquinha, a batata doce, a mandioca. Enfim, a gente tem ali, né, um cenário rico para a gente colocar muitos alimentos diversos alimentos dentro desse organismo para ele ficar mais saudável. Dessa maneira, aos pouquinhos, a gente vai desinflamando esse corpo, hiperacostumado com alimentos ultraprocessados. Ai, Carol, mas eu vou ter que cortar o açúcar? Eu sou a favor sempre do nem 8 nem 80. Eu sou a favor sempre do caminho do meio, sabe? Apesar de eu, nesse momento agora, não comer açúcar, eu sou sempre a favor do caminho do meio. Então, se for aniversário da minha filha e tiver bolo, eu vou comer açúcar. Mas não é uma coisa que eu, nesse momento, estou ingerindo no dia a dia. Porque o açúcar, ele inflama. Ele é um tanto quanto venenoso para o nosso corpo, né? E um corpo inflamado não funciona tão bem. Então, como é que eu faço, Carol, se eu preciso muito do açúcar, né? Então, eu busco, por exemplo, banana com mel e cacau. Eu vou buscando alimentos que dão aquele docinho, aquele gostosinho, mas também não me sobrecarrega tanto. Então, esse é o caminho que eu escolho. Escolha o seu caminho, né? Então, a cafeína, né? Eu não posso tomar café depois do meio-dia, senão eu vou dormir mal, eu fico agitada. Então, eu escolho tomar um café quando eu acordo, no café da manhã. Então, é nesse lugar que eu quero que você também entenda quais alimentos que fazem bem para você, porque somos seres únicos. Então, quando eu mudei a minha alimentação, o que eu fiz? Eu peguei um caderno e fiz uma espécie de diário. Então, quando eu como isso, eu me sinto de tal jeito. Quando eu como aquilo, nananã. Quando eu tomo pouca água, eu fico mais cansada. Então, eu fui me observando sem nenhum tipo de julgamento, mas me observando e percebendo como é que eu funcionava. E aí, a partir disso, eu fui entendendo quais eram os alimentos que me cuidavam, né? Então, eu sugiro que você, claro, busque sempre médicos, né? Nutricionista, endocrinologista, sempre busque médicos, mas se você não pode ir a médicos nesse momento agora, eu tenho certeza que alimentos de feira não vão te fazer mal. Então, se te fizer, você tira aquele alimento, né? Se o tomate não te fizer bem, você retira aquele alimento e come outros alimentos. Então, isso é muito importante, que a gente se conheça como é que o nosso corpo funciona com cada alimentação, com cada horário. Então, eu vou fazer minha última refeição às 7 horas, eu vou fazer minha primeira refeição às 10 da manhã, eu quero fazer jejum intermitente. Vai depender muito do teu corpo. E aí, para esse tipo de coisa, para jejum intermitente, jejuns e tal, aí sim eu aconselho só fazendo através de um médico mesmo, para entender se o seu corpo pode fazer jejum, se tá tudo bem pra você, como é que tá a tua saúde mental, os remédios que você toma, se você pode ficar longos períodos sem comer. Então tudo isso é muito individualizado, não dá pra, num vídeo que vai pra várias pessoas, né, eu trazer aqui uma verdade absoluta, porque cada organismo é um organismo. Então se conheça, mas entenda que a alimentação é uma grande chave para a prosperidade, porque você estando bem, você estando desinflamado e cheia de energia, isso vai mudar completamente o seu dia, vai mudar completamente os seus pensamentos, vai mudar completamente a maneira que você desempenha durante o seu dia, né? Então, o quanto a alimentação muitas vezes pode te deixar mais para baixo ou mais ansioso. Então, repara na alimentação e faz as mudanças importantes para que você tenha ainda mais energia. Terceiro passo para a prosperidade é exercício físico. Eu tenho 42 anos e eu preciso fazer musculação porque os meus músculos estão indo embora. Então, para mim, é muito importante fazer musculação. Se você não pode fazer musculação, é importante só ressaltar uma coisa. A musculação, ela já tem vários estudos, né, que falam sobre demência, Alzheimer e a importância da musculação para todos nós. Mas se você não tem essa possibilidade, talvez comece a treinar a calistenia, o peso do próprio corpo, na sala de casa, usando cadeira, usando sofá, usando mesinhas, usando o saco de arroz para poder fazer os pezinhos, enfim.
Tudo isso, com certeza, vai te ajudar a ter uma saúde melhor e a ter uma energia muito melhor. Eu não sou a pessoa que vai pra academia motivada. Se eu fosse esperar a minha motivação para ir pra academia, eu não iria nunca. Eu não sou aquela pessoa que acorda e fala, que delícia, tem musculação. Eu não sou essa pessoa. Mas eu vou pra musculação porque eu sei que é importante pra mim, né? A vida adulta tem um pouco disso, né? A gente faz coisas muitas vezes que a gente não ama fazer, mas que a gente sabe que são importantes pra serem feitas. Então eu vou pra academia porque eu sei que é importante. Então eu vou por causa de disciplina e por causa de uma escolha que eu fiz de ter saúde, de poder baixar, levantar, pegar minha filha e não ter a dor nas costas. Então é por isso que eu faço academia. E também buscar esportes que possam me trazer uma alegria, né? Então, eu gosto muito de esportes coletivos. Isso me faz super bem. Conversar com outras pessoas, dar risada. São coisas que, além de ser um bom cardio, né? Um bom pro meu coração, mas também são coisas que fazem muito bem pra minha saúde mental, pra não ficar tão sozinha. Eu trabalho no escritório de casa, eu atendo pessoas do mundo inteiro pelo computador, então muitas vezes eu sinto falta desse contato humano e o esporte coletivo me traz isso. E é muito engraçado porque várias vezes ou 99,9% das vezes, eu vou pra academia assim meio que me arrastando, de verdade. Mas toda vez que eu saio, eu sempre falo a mesma frase, que é, que bom que eu vim. Porque a energia muda completamente, assim, completamente. Eu sou uma outra pessoa depois da academia. Eu falo, gente, isso aqui realmente faz bem pra cabeça, a gente pensa melhor, a gente pensa de maneira mais organizada, a gente fica muito mais bem-humorada, a gente consegue dar conta de problemas do dia a dia que a gente não daria sem fazer esporte. Então, sem dúvida alguma, o esporte, ele é fundamental para a prosperidade. Porque ele muda completamente a nossa energia. Ele faz a gente enxergar as coisas de uma maneira muito mais clara, muito mais fácil de ser entendida. Então, pratique esporte, escolha seu esporte e faça, porque isso vai te deixar mais perto da prosperidade. Quarto passo para a prosperidade é aprender a relaxar. Parece estranho, porque quando a gente pensa em riqueza, em prosperidade, parece que a gente está sempre correndo, a gente tem que estar sempre indo atrás, sempre lutando. E, na verdade, eu posso garantir, por experiência própria, que não é sobre isso. Já teve uma época na minha vida que eu trabalhava loucamente, que eu virava a madrugada, e eu confesso que isso não me deixou mais rica, né? Então, a importância de aprender a relaxar faz com que a gente tome melhores decisões, com que a gente tenha uma mente muito mais descansada, que a gente esteja mais equilibrada para poder fazer boas escolhas. Então, aprender a descansar. Eu não sei como é a tua vida, mas toda vez que ia relaxar, eu me sentia culpada. E eu sentia medo. Muitas pessoas passaram por coisas como eu passei, que é uma infância, uma adolescência, onde eu tive ali muito desgaste, muito estresse. Se medissem meu cortisol, ele estaria lá no alto, né? O hormônio do estresse, o cortisol, estaria lá no alto, porque eu passei por várias situações desafiadoras na infância e na adolescência. E isso fez com que eu ficasse em hipervigilância. Então, o tempo inteiro tensa, o tempo inteiro esperando o pior, o tempo todo pronta para me proteger, pronta para responder, pronta para ser hiperreativa. Então, foi a maneira que o meu corpo encontrou de me proteger. Então, para eu me proteger, eu crio uma hipervigilância para me proteger de qualquer coisa. E isso faz com que eu fique tensa, com que eu durma mal, que eu tenha ali um estresse absoluto, que eu inflame meu corpo com estresse, porque não adianta você se alimentar super bem se você é hiperestressado. Quer dizer, menos pior, mas não é super bom. Então, aprender a relaxar. Então, a gente tem uma sorte, a gente pode usar isso a nosso favor, que a gente tem a neuroplasticidade a nosso favor. Então, todo mundo pode mudar. Então, não é porque você sofreu um trauma que você está quebrado, que precisa ser consertado. Não tem nada disso. Se você sofreu um trauma, você não está quebrado, de jeito nenhum. Então eu percebi, claro, que eu tinha sofrido alguns traumas e que isso tinha me dado hipervigilância e que eu teria que ensinar o meu corpo que agora era seguro relaxar.
Então eu fui contando para mim mesmo, é seguro relaxar para poder criar uma nova conexão neural dentro do meu cérebro e essa de hipervigilância que eu tinha fosse ficando cada vez menos importante até o momento que ela iria se desfazer no meu cérebro. Então, e é exatamente assim que acontece, tá? Então, não precisa fazer por horas, de jeito nenhum. Se você fizer 2, 3 minutos por dia, já tá de bom tamanho. O mais importante não é fazer por longos períodos, mas é a recorrência, é todo dia fazer, é a constância, o ritmo. Então, tem vários estudos cientificamente comprovados que em 8 semanas a gente já consegue perceber as mudanças. Eu posso falar por experiência própria de mudanças que aconteceram no meu próprio corpo e na minha própria mente. Mas eu acho importante também trazer dados científicos, né, pra gente não ficar aqui no, isso funcionou pra mim, não sei, então talvez funcione para você. Não, isso funciona, né? Então a gente tem aí estudos que comprovam que funciona. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, né? Então, no meu caso, eu coloquei um post-it no meu computador. Então toda vez que eu olhava esse post-it estava escrito: observa seu corpo. O que você pode fazer se você não é como eu que trabalha online, que trabalha home office e tudo mais? É colocar o relógio para despertar, mas não um despertador chato que te dá um susto, não isso. Mas um despertador gostoso, coloca uma música, enfim. E aí ele vai despertar e o recadinho que vai aparecer no seu celular é: observa seu corpo, repara no teu corpo, escaneia teu corpo, como você quiser. E aí, naquele momento que tocou o alarme, você pode estar almoçando, você pode estar no banho, você pode estar fazendo qualquer coisa, você vai reparar no seu corpo. Então, você vai escanear. Você pode fechar o olho ou manter ele aberto, não tem problema. E você vai escanear. E aí, você vai perceber, faz isso agora. Percebe como é que tá teu maxilar. Às vezes, a gente tá super tranquilo, mas o maxilar tá assim, né? Que é essa tensão, essa hipervigilância. Às vezes a gente tá aqui vendo um vídeo enquanto lava a louça e o nosso ombro tá aqui, ó, tenso, hipervigilante. Então, com muita delicadeza e sem julgamento, você vai respirar 5, 5. Então, você vai respirar em 5, contando 5, nada de respiração profunda. Essa respiração profunda, ela só piora tudo. Ela traz uma sensação de perigo para nós. Então, a gente vai fazer uma respiração também estudada, que a gente respira em 5 e solta em 5. Então, respira contando 5 e solta pela boca contando 5. Às vezes, eu também solto fazendo um sonzinho. Às vezes, eu solto fazendo... Isso, às vezes, também me ajuda a relaxar maxilar. Isso me ajuda bastante, inclusive. Então... repara no teu corpo e vai respirando 5, 5. Aí vão vir pensamentos, claro, tá tudo bem. Ninguém aqui vai parar de pensar, a gente vai ficar pensando. Só que ao invés de se apegar no pensamento, a gente vai soltar através da respiração. E a gente vai prestar atenção na nossa respiração. E aí a gente tá com o ombro assim, o ombro super tenso, a gente vai respirar como se estivesse colocando essa respiração no ombro e soltando esse ombro. É importante também não entrar dando significados. Então, nossa, meu joelho tá super tenso. Ai, deve ser porque aquela reunião foi horrorosa. É claro que meu maxilar tá todo apertado. Ele tá assim porque eu guardei toda a raiva. Não precisa contar a história, porque isso só vai solidificando mais essa dor dentro de você. Então, ao invés de ficar, é porque no meu passado, é porque meu pai me bateu, é porque minha mãe não sei o quê, porque eu fui abusada. Esquece disso agora. Tá no corpo. Então, resolve no corpo. Então, não importa o que te aconteceu no passado, você pode mudar agora. As conexões neurais, elas estão aí para isso. A gente tem a neuroplasticidade a nosso favor. A gente pode criar novas conexões. Então, aproveita isso, né? E relaxa. Quanto mais você relaxa, mais aberto para o amor a gente fica. Mais na frequência saudável, nosso corpo começa a se reorganizar. E isso faz a gente ficar cada vez mais próspero. Então, assim, é como se a gente estivesse parando de contar para o nosso corpo que a gente está em perigo e começa a contar para o nosso corpo que a gente está em segurança. Então, como é que eu faço? Eu coloco ali 1, 2, 3 minutos, né? Coloco 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Se for 3 vezes por dia, eu coloco 2 minutos só.
E aí eu vou respirando em 5 e solto em 5. Respiro em 5, solto em 5. Então eu vou fazendo esse exercício. E enquanto eu vou fazendo isso, eu vou reparando no meu corpo, escaneando o meu corpo e enviando essa respiração para relaxar esse corpo. E aí, dessa maneira, a gente vai se abrindo para o amor, se abrindo para todas as surpresas boas que a vida tem para nos oferecer, né? Então, é seguro agora. Agora você pode relaxar. Agora você é uma pessoa adulta. Passou. Aquilo tudo que você viveu, passou. Relaxa. Mas Carol, eu ainda estou passando por coisas muito parecidas. Então agora você tem o poder de encontrar ferramentas. Se estão passando por cima dos seus limites, aprenda a colocar limites. Coloque limites. Se você não sabia falar não, porque você era criança e não podia, agora você pode. Aprende a falar não. Né? Isso você pode ter muita ajuda de terapia, grupos, mas também de amigos, de rede de apoio, pessoas que você pode abrir vulnerabilidade. Né? Então, perceba isso. Agora você é uma pessoa adulta. Agora você pode tomar decisões, agora você pode falar, agora você pode acolher suas emoções. Então agora você pode tudo. Aquilo passou. Passou. Você sobreviveu. Você é uma sobrevivente. Passou. Conta pro teu corpo que agora é seguro. E isso, sem dúvida alguma, vai te deixar ainda mais próxima da prosperidade. 5º passo para prosperidade. Faça coisas que te dão entusiasmo. Não tem nada mais energético do que fazer coisas que dão entusiasmo. Eu, como atendo pessoas, né, dando mentoria, dando terapia, eu percebo que tem várias pessoas que eram artistas, assim, que são pessoas que tocavam violão, que participavam de bandas, que eram atores, atrizes, pessoas que jogavam um esporte X, pessoas que brincavam na infância, adoravam brincar na infância. E agora, na vida adulta, ficaram cinzas, né? E agora tem que ganhar dinheiro, e agora tem que fazer isso dar certo, agora não sei o quê. E aí a gente vai perdendo um pouco desse entusiasmo da vida. Então, tenta perceber o que te traz esse entusiasmo. Pode ser que você tenha a mesma sorte que eu, que é o trabalho, que é a família, os amigos. Mas se teu trabalho não te traz esse entusiasmo, o que te traz entusiasmo pra você? De vez em quando, sabe, o celular tá acabando a bateria, aí a gente vai lá e coloca o dedo na tomada e a gente se enche de energia. Então, hoje pela manhã, eu fui jogar beach tênis. E eu encontrei esse esporte, né? Então, eu primeiro testei vários outros, eu testei também macramê, testei bordado, testei argila, eu testei várias coisas para ver se isso me traria esse entusiasmo, e o que me trouxe entusiasmo foi o beach tênis. Então, às vezes é no esporte, às vezes o entusiasmo tá em estar entre os amigos, encontrar os amigos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Às vezes você era um artista, não existe era, né? Mas assim, todos nós somos, né? Mas você é um artista, mas agora você não trabalha mais com teatro. Então, o que você pode fazer a respeito disso? Você pode fazer um sarau na sua casa, uma leitura de poesias e chamar os amigos. Você pode gravar textos, vídeos. Se você é uma escritora, escrever coisas. Você não precisa, né, ganhar dinheiro necessariamente com o seu livro. Às vezes não acontece mesmo, né? Então, é importante a gente sentar e escrever, fazer as coisas que nos trazem entusiasmo. Não é só focar em coisas que nos dão dinheiro, sabe? Foca no que te traz entusiasmo. Isso, sem dúvida alguma, vai mudar o teu jeito de viver, vai mudar a tua energia, vai te trazer para um outro lugar. E é maravilhoso. É muito louco, porque quando eu tenho beach tênis, eu passo o dia inteiro, a semana inteira, assim, numa alegria, assim, falando, nossa, que delícia, né? É muito energético fazer coisas que nos trazem entusiasmo. Isso, sem dúvida nenhuma, faz eu me sentir muito rica. Eu saio do beach tênis me sentindo rica, conheço pessoas, converso, me divirto, meu professor é incrível, então tudo isso faz com que eu me sinta super bem. E é muito louco, porque eu sou péssima em beach tênis, péssima. Eu mal consigo pegar uma bola, tal, e isso é muito maravilhoso pra mim.
Porque muitas vezes eu fico buscando ser perfeita, né? Ser impossível, né? Mas estudar mais, saber mais, e tem que fazer tudo muito bem feito. Meu trabalho é um trabalho que exige muita ética, muita seriedade, né? Você tá cuidando de pessoas que estão ali com várias questões sérias e profundas. Então eu preciso trazer essa força. E ali no beach tênis eu posso errar, eu posso ser ruim. E ter o privilégio de ser ruim em alguma coisa é muito libertador. Então, às vezes, o teu entusiasmo não vem de coisas que você é bom. Às vezes vem de coisas que você é ruim. Então, busque coisas que te tragam essa energia de entusiasmo. É uma energia que você conhece, a sua criança interior certamente conhece. Então, vai testando. Eu testei em várias coisas, tá? Eu testei em argila, como eu disse, em várias outras coisas. E eu encontrei no beach tênis. Então, procure o seu entusiasmo, onde ele está. E se nutra dele uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não importa. Mas não deixe ele de lado. Isso é muito importante. Sexto passo para prosperidade. Esse passo é uma delícia, que é, sem dúvida alguma, né? É maravilhoso. São os amigos, a rede de apoio, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas onde a gente pode ser a gente mesmo, onde a gente pode abrir vulnerabilidade, onde a gente pode falar: tá um saco essa maternidade, eu tô exausto, isso aqui tá difícil pra mim, eu não aguento mais dar leite, eu não aguento mais aguentar aquela adolescente que tá tudo que eu falo, ela bota o olhinho pra cima, envesga os olhos e bota o olhinho pra cima. Então, não aguento mais meu trabalho, não aguento, eu adoro isso, vamos brincar daquilo, e pega um jogo, e aí brinca de mímica. Os amigos são incríveis, né? Eles somam a nossa vida, né? Então, se é pra chorar, a gente chora até morrer de rir. Se é pra rir, a gente ri até chorar. Então, os amigos têm essa potência, e eles sempre fazem a gente se sentir ainda mais rico, ainda mais potente, ainda mais poderoso. Então, essa é a força dos bons amigos. Então, ande com bons amigos. É isso que se eu pudesse te desejar alguma coisa, eu te desejaria bons amigos. Eu acho que isso é a pura riqueza. Todos nós precisamos de conexão. Precisamos ter um espaço onde a gente pode ser a gente mesmo. E os amigos são muito bons nisso, né? Eu tenho boas amigas e bons amigos que são muito bons nisso. E eu sinto que a amizade, a rede de apoio, também se permitir poder andar nesse trapézio, e se a gente cair, eles estão lá. Então, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu morria de medo, assim, eu tinha um medo pavoroso. Ai, meu Deus do céu, o que as pessoas vão escrever, o que as pessoas vão falar, será que vão me destruir, será que nananã? E eu contei pra minha rede de apoio, pras minhas amigas, falei: gente, eu vou dar um passo aqui que eu posso cair e me machucar. E elas falaram: vai, Carol, qualquer coisa a gente tá aqui pra lembrar você quem é você. Então, se em algum momento você esquecer quem é você, a gente vai estar aqui para lembrar quem é você. E isso, para mim, foi o que eu precisava para criar coragem e fazer uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que é falar sobre humanidade, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre ciência, sobre tudo que eu acredito. Eu amo o ser humano, sou apaixonada pelo ser humano, e o quanto eu precisava fazer isso. Minha alma estava clamando para eu fazer isso, mas me faltava coragem. E aí, quando eu olhei lá de cima do trapézio, olhei para baixo, vi minha rede de apoio falando: pode ir, se cair a gente tá aqui para cuidar de você. Aquilo foi um grande salto. Então, a amizade é isso. Uma outra coisa também que eu gosto de trazer como visão do que é amizade é o piquenique, né? A amizade tem esse poder também, né? Então, o piquenique, você leva um prato, a outra pessoa leva um prato, outra pessoa leva um prato, chega lá na hora, todo mundo se infarta de comer e ainda sobra um pouco de cada coisa, que a gente leva aquele monte de comida pra casa. A gente foi só com um bolo, saiu de lá com bolo, com salgado, com pedaços da torta, com fruta, a gente sai ali com um monte de coisa pra casa. A amizade é exatamente isso, é a soma. É aquele momento onde você sabe que você não precisa ser perfeito. É o momento onde você sabe que você soma com outras pessoas e que você não precisa saber tudo. E é de uma riqueza ímpar, assim. Eu sou apaixonada pelas minhas amigas e meus amigos, e eles são, sem dúvida alguma, uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim. Então, tenha bons amigos. Isso vai te fazer se sentir completamente próspero
e vai fazer você se sentir conectado a algo infinitamente maior do que você mesma. 7º passo para prosperidade é aprenda sobre dinheiro. Se eu sair com uma pessoa, né, quero conhecer uma pessoa, o que eu vou fazer? Vou marcar um date, marcar um encontro. Aí eu sento com essa pessoa num café, o que eu vou fazer? Vou perguntar dessa pessoa, me conta de você. O que você gosta? O que você não gosta? Quais são os seus programas preferidos? Você gosta de viajar pra onde? Você gosta de viajar? A gente vai fazer várias perguntas. A gente quer conhecer aquela pessoa, a gente tá curioso sobre aquela pessoa. E a outra pessoa vai fazer várias perguntas porque também tá super curiosa sobre a gente. Então, todo relacionamento, a gente faz muitas perguntas, né, pra se relacionar com essa outra pessoa, pra conhecer essa outra pessoa. É a mesma coisa pro dinheiro. Absolutamente igual. A gente quer estar perto do dinheiro, como é que a gente vai fazer pra ter essa proximidade com o dinheiro? Então, a primeira coisa, a gente marca um encontro com o dinheiro. Então, senta, bota uma nota de dinheiro na tua frente, pega um caderno, uma caneta e escreve o que você pensa sobre o dinheiro. Qual é a tua curiosidade sobre o dinheiro? O que o dinheiro pode te trazer? Né? Então, o que você quer com ele? Quanto você precisa por mês desse dinheiro? Eu preciso de R$1 milhão por mês. Precisa mesmo? Pra quê? Sabe? Então, olha pra isso um pouco, né? Porque eu quero ter um carro X, porque eu quero ter uma casa X, porque eu quero ter não sei o que lá. Você quer mesmo isso? Ou você quer, na verdade, reconhecimento da tua família que você deu certo? Então, é uma conversa profunda, né? Não, eu quero isso mesmo. Tá ótimo, não tem problema nenhum em querer um carro X ou uma casa Y, não tem problema nenhum. Mas se pergunte pra quê? Não pergunta só assim o que você quer. Eu quero essa casa. Mas pra que eu quero essa casa? Pra receber meus amigos, pra ter uma mesa grande pra jantar com vários amigos. Eu quero ter isso porque eu amo viajar com a minha família, porque a minha família é maravilhosa, porque é uma delícia estar com eles. Mas não, eu quero ter dinheiro porque aí dessa maneira eu vou ser reconhecido, eu vou ter amigos, eu não vou ser sozinho. Isso tudo não vai funcionar. Então, se relacione com o dinheiro. Isso é muito importante. E uma outra coisa é, aprender sobre dinheiro também é estudar, né? Tem um canal que eu gosto muito e que eu acho completamente relevante, é o canal da Natália Arcuri, que é o Me Poupe. A Natália Arcuri é uma pessoa que é uma referência, né, no mundo das finanças e ela realmente é uma exímia profissional. Então eu acredito e confio muito no trabalho dela. Ela tem livros, ela tem cursos, mas ela tem muitos vídeos gratuitos, muita informação gratuita na internet, nas redes sociais, enfim, que você pode aprender de graça, inclusive. E eu acho o trabalho dela relevante e fundamental para a gente poder conhecer ainda mais sobre dinheiro. Mas antes de assistir sobre quanto eu devo investir, vale a pena investir R$10 por mês ou não, antes de qualquer dessas coisas, primeiro conheça sobre o dinheiro, conheça sobre você, quem é você em relação a ele. A primeira coisa é isso, se reconheça, veja se aquela crença que você tem faz sentido. A crença do é muito difícil ganhar dinheiro, né? Será que é? Será que não é? Procura pessoas, pensa em pessoas, assim, aquela pessoa lá, como é que ela ganha dinheiro? Sabe, é muito difícil pra ela ganhar dinheiro, ela tem que fazer uma coisa que ela odeia pra ganhar dinheiro, como é que é pra essa pessoa? Então começa sem verdades e mentiras, mas assim, começa a questionar. Pega uma crença sua e questiona. Dinheiro não cai da árvore. Aí você fala, tá, não cai mesmo? Uma árvore que cai dinheiro, mas, sabe, questiona. Ixi, gente, não tem nada a ver isso. O que meu pai queria dizer quando ele falava isso? Então é nesse lugar, sem ir contra, a favor, não precisa. Só questiona, será? Será é a palavra da vez. Será que isso é mesmo uma verdade? Questiona e testa e vê se faz sentido ainda. Né? E se não faz sentido, beijo, tchau, deixa embora e procure crenças, valores, né? Que façam mais sentido para você. Mas estude sobre dinheiro e sobre o que tem dentro de você, qual é a sua visão sobre dinheiro. Então, se eu acho que quem tem dinheiro são pessoas ruins,
certamente eu não vou querer estar perto dele, né, do dinheiro, porque eu não quero ser uma pessoa ruim. Todos nós, no fundo, queremos ser pessoas boas, pessoas amadas, pessoas benquistas, né? Então, olha pra você, revisa, se observe, mas sem julgamento, sem, nossa, não acredito que eu tenho esse pensamento, que bosta. Nada disso. Observa e fala, que interessante, eu tenho esse pensamento. Mas será que ele é verdade? Que interessante ponto de vista. Então, imagina que você está tendo um encontro com você mesmo. Então, assim, se trata com carinho, com curiosidade, com amor, sem julgamento, combinado? 8º passo para a prosperidade é invista 10% do seu salário em educação. Isso é muito importante. A gente está num momento onde tudo acontece muito rápido, as coisas mudam, a gente precisa aprender cada vez mais, sem ansiedade, sem neurose, sem nada disso, mas a gente tem que estar antenado, né? Tem vários artigos acontecendo, a medicina está mudando tanto, por exemplo, no meu trabalho, né? Então, tá tudo tão diferente dentro das terapias, tem tantas descobertas sobre como a gente funciona, como o cérebro da gente funciona. Então, eu tenho que estar muito ligada nisso, né? Então, passei por, quem diria, né? Eu fui estudar neurociência, depois, né, de fazer uma pós no Einstein, uma outra pós na USP. Eu tenho 42 anos, eu tenho 24 anos de carreira e mesmo 23 anos de carreira e mesmo assim eu tô sempre estudando, né? Então, eu reservo uma parte do meu salário, reservo uma parte do meu tempo para estudar. Isso é muito importante, porque a gente se sente, estudar é muito bom, aprender é muito bom, faz bem para a cabeça, faz bem para o cérebro, ele está sempre, né, se nutrindo disso, mas também faz bem para o nosso trabalho, porque a gente se desenvolve, a gente pode cobrar mais, eu posso cobrar mais pela minha sessão, porque afinal eu tenho um conhecimento que quando eu tinha 20 anos eu não tinha. Eu posso crescer profissionalmente, eu posso ter novas ideias, né? Então, isso é muito importante, escutar as pessoas, aprender com as pessoas. Se você não consegue hoje, atualmente, investir 10% na sua educação, invista uma parte do seu tempo em educação. Tem muita coisa gratuita, tem biblioteca, que você pode também pegar livros emprestados, mas também tem muita coisa gratuita na internet, né? A gente tem aí uma imensidão de coisas que a gente pode aprender. Então, procure canais confiáveis e estude. E estude muito também sobre você. O autoconhecimento é muito importante. Então, às vezes a gente vai lá, faz um super curso e a gente empaca, não consegue sair do lugar naquele curso. Por quê? Porque não existe esse autoconhecimento. Então, é muito importante o investimento em autoconhecimento. O investimento em saber como é que... Não adianta, né? Assim, eu sei... fiz um curso de marketing digital. Tá bom, mas aí eu não consigo fazer vídeos porque eu morro de vergonha, empaquei e não quero mais fazer. Agora, se você tem autoconhecimento, se você entende sobre você, se você entende por que você tem esses medos, o que está acontecendo ali por trás, você precisa cuidar dessa ferramenta aqui. Essa ferramenta ela é muito importante. Então, estude, seja curioso sobre você mesma, né? E, claro... Estude também outras informações e novidades e esteja antenado. Isso é muito gostoso, é muito prazeroso e, sem dúvida alguma, coloca você no mercado de trabalho de uma maneira de muito crescimento, de muito poder. Então, aprenda. Educação é, sem dúvida alguma, muito fundamental para a sua prosperidade. E vamos agora para o 9º e último passo dessa jornada de prosperidade. Nesse 9º passo, a gente vai inverter um pouco a lógica, né? Então, normalmente, quando a gente vai se relacionar com alguém, no geral, as pessoas pensam assim, como é que essa pessoa pode me servir? O que ela tem de bom que ela pode, não sei o quê? Essa pessoa trabalha em tal empresa, eu quero ficar amiga dela, porque aí talvez, se eu precisar, ela vai não sei o quê. E nananã. E essa empresa aqui, eu tenho que e essa pessoa aqui, a gente acaba indo atrás de coisas que nos interessam. E eu não estou julgando se isso é bom ou se isso é ruim. É como a gente faz. E tá tudo bem, sem nenhum problema. A questão aqui é que quando a gente faz isso muito, o que a gente está aqui falando pra gente mesmo? Que a gente não tem nada para oferecer, mas que o outro ali tem várias coisas para te oferecer, o outro ali tem várias coisas, mas eu mesma não tenho nada.
Então a gente vai mudar um pouco a lógica e falar como é que eu posso servir essa pessoa? Como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Aí a gente pode trabalhar em ONG, fazer trabalhos voluntários, a gente pode 1000 coisas. A gente também pode chegar nos nossos amigos e falar, amigo, se eu tô desempregado, assim, amigo, olha, eu mando muito bem em tráfego pago, quer ajuda nos seus vídeos? Amigo, eu mando muito bem em redação, quer que eu escreva seus textos? Amigo, eu mando muito bem em sei lá o quê, posso te ajudar? Então, quando a gente inverte a lógica e começa a pensar como eu posso servir esse outro, a gente vai ter que olhar pra dentro. E vai ter que olhar pra dentro e falar, cara, no que eu sou bom? Né? Então, uma mãe, por exemplo, no que ela é boa? Ela é boa de organização, ela é boa de marcar coisas, ela é boa de meio multitarefas, ela é boa em fazer eventos, ela é boa em escuta ativa, em compaixão. Ela é muito boa em várias habilidades fundamentais no mercado de trabalho, né? Empatia, escuta, esse lugar também de ser uma pessoa mais compassiva, né? De paciência, nada melhor que uma mãe para saber contar até 10. Então, se uma mãe tá nessa maternidade, agora quer voltar para o mercado de trabalho, ela fala, fiquei 10 anos parada, e agora? Né? É claro que ela pode buscar cursos para elas, né, entender como é que tá o mercado depois de 10 anos. É claro que ela pode tudo isso. Mas também é muito importante ela saber que ela já sabe muita coisa. Assim, mas muita coisa. Aprender muitas coisas. Eu, como mãe, aprendi a costurar, aprendi a fazer festa, aprendi a contar até 10, até 100, até 200 muitas vezes. Eu aprendi sobre inteligência emocional. Eu aprendi sobre criança, sobre adolescência. Eu aprendi sobre escutar sem julgamento. Eu aprendi a acolher. Eu aprendi a me acolher. Então, assim, a maternidade me ensinou tantas coisas. Assim, eu só falei um décimo, nem isso, de tudo que eu aprendi. Então, olhar pra dentro e falar, tá bom, eu aprendi tudo isso, eu sei tudo isso, como é que eu posso ajudar essa outra pessoa? Então, se colocar no mundo como alguém que serve, como alguém que tem 1000 coisas ali dentro borbulhando e que tem disponível para o mundo. Olha todas as coisas que eu tenho disponível para o mundo. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso colocar esses dons? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso servir para o bem maior? Então, assim, essa é a pergunta que a gente tem que fazer todo dia de manhã. Hoje eu acordo e falo, como é que eu posso servir ao bem maior? Como é que eu posso pegar todas essas coisas que eu aprendi na vida, na escola, nas rodas, nas conversas, como é que eu posso colocar isso a serviço do bem maior? Então, isso é infinitamente maravilhoso. E aí a gente fecha os 9 passos para a prosperidade. E eu queria muito, eu ia adorar se você pudesse escrever aqui o que você achou desse vídeo. Eu adoraria poder saber o que você pensa sobre isso. Se quiser, claro, fica o convite para você me seguir, para poder, vai vir muito mais vídeos sobre vários temas, todos eles ligados a essa humanidade que eu tanto sou apaixonada. Mas eu adoraria poder te escutar um pouquinho e saber como é que você vê a prosperidade, se isso que eu falei faz sentido. Beijo e até uma próxima.